Nessa aula agora eu vou ensinar você como fazer a configuração do IP do computador, incluindo o quê? Como você conseguir pegar o IP, o gateway lá do modem e distribuir essa internet em toda a sua rede utilizando o switch conectado por cabo em vários computadores. Parece que é complicado, mas não é. Sabe por quê? Porque eu vou te dar o caminho das pedras, ou seja, eu vou ensinar você como utilizar o MS-DOS ali do Windows, tudo certinho para que você encontre esse IP e configure corretamente o IP, a máscara de rede, gateway e DNS certinho, tá bom? Então fica comigo aí até o finalzinho dessa aula. Então vamos lá, olha, primeiro de tudo você já deve ter conectado todos os cabos no switch, o cabo do switch no modem, no roteador. O roteador ele deve estar roteado à internet, ou seja, o login e senha já deve estar inserido lá no modem. Eu não vou explicar isso para vocês nessa aula, você pode procurar na internet como fazer isso. Ou seja, a internet já tem que estar autenticada lá no modem, tá? Se você usa um roteador, um modemzinho, que aí o roteador faz o roteamento, ele tem que vir direto então do roteador para o switch, tá? Beleza, então vamos lá, que essa parte de roteamento é outra história. Se vocês tiverem problema em rotear a internet, aí vocês procuram na internet que tem bastante conteúdo, tá? O importante é que venha um sinal do modem ou do roteador já com a internet autenticada, ou seja, funcionando, e aí você leva o cabo dele para o switch e do switch para os demais computadores. Uma vez que está conectado, o próprio roteador ele vai se encarregar de estabelecer alguns endereços, como o endereço IP. O que é o endereço IP? O endereço IP ele nada mais é do que o endereço de cada placa do computador, ou seja, cada computador da sua rede ela vai ter um endereço próprio para poder se identificar na sua rede, tudo certinho. Dessa forma, cada computador vai conseguir saber qual é qual e aonde ele deve enviar os pacotes. Ou seja, eu tenho o computador, eu tenho o terminal 1, 2, 3. Então, para cada um deles vai ter um IP estabelecido, que é um endereço. Como se fosse a sua rua e cada casa tem um número em cada casa, é dessa forma. Então, para que isso aconteça, eu vou ensinar você a achar qual é o endereço IP de padrão dessa sua rede e qual é o gateway. O endereço gateway é o endereço de distribuição de internet, a gente pode falar grosseiramente. Na verdade, é um endereço que, quando você acessa a internet, ele vai lá no seu roteador, pega e faz essa conexão. Obviamente que também tem um endereço de DNS, que eu vou ensinar vocês aí. Aqui eu estou com Windows 10, mas o procedimento de realizar a leitura dessa configuração também se aplica igualzinho no Windows 7, no Windows XP e até no Windows 8.1. Então vamos lá, primeiramente eu venho aqui, olha, no Windows 10 eu venho aqui nessa barra de pesquisa, eu clico sobre ela e vou digitar CMD, C de casa, M de Maria e D de dado. Pode ver que ele já abre uma lista aqui. E olha, prompt de comando, que é o antigo MS-DOS do Windows, da Microsoft. Eu vou dar um Enter aqui nele. Esse daqui é o prompt de comando MS-DOS. É uma linha onde é digitável, a gente vai identificar agora ela. Agora eu vou digitar aqui ipconfig, igual está aparecendo aí na tela, e vou apertar Enter. Pode ver que ele já me dá o endereço da placa de rede que tem aqui no computador. Olha só. O primeiro aqui é justamente a minha placa de rede. Então ele está atribuindo um endereço específico, home, aqui ó, endereço IP, isso aqui a gente não vai usar. A gente vai usar o endereço IPv4, que é o IP o mais comum utilizado. Qual é o endereço dele? 192.168.25.129. Esse endereço ele é atribuído pelo DHCP do roteador. Eu já vou explicar o que é. A máscara de subrede 255.255.255.0 e o gateway padrão, que é 192.168.25.1. Esse é o endereço que a gente vai fazer o acesso à internet usando os outros terminais aqui ligados à rede. Bom, o DHCP que tem no roteador, quando ele está ativado, o que acontece? Qualquer computador que a gente conectar lá na saída do modem lá que você viu, seja ele através de via cabo Wi-Fi, ele atribui aquele endereço que eu falei para vocês, que cada computador tem um endereço, ele atribui automaticamente, ele vai pegar aleatoriamente e vai jogar um número que não está duplicado, ou seja, não tem igual nos computadores, lembrando que os computadores não podem ter endereço IP iguais ou duplicado, ele já vai dar uma mensagem na tela do Windows se você tentar duplicar, colocar igual. Só que no caso da rede, para a gente não ter dor de cabeça, Alan, funcionaria com o DHCP habilitado? Sim. Do jeito que vocês viram ali,
o meu computador já está ligado no switch, que está ligado no roteador, que já está tudo distribuído na internet. Qualquer computador que eu conectar ali, ele vai distribuir automaticamente o IP da máquina, de cada máquina aí, o gateway, o DNS, que é tudo para acessar a internet normal. Aí você me fala, mas então por que eu tenho que fazer uma outra configuração? O que eu vou ensinar você é fazer a configuração manual, estabelecer um endereço IP fixo, chamado IP estático, para cada máquina. Por quê? Porque cada vez que você desliga e liga, pode haver uma mudança na entrega do endereço IP para cada máquina. E aí você me fala, qual seria o problema? Eu vou dar um exemplo de impressoras que utilizam endereço IP na rede. O que acontece quando atribui DHCP e aí você está com a sua impressora ligada via endereço IP, não via cabo USB, essas impressoras elas são distribuídas em rede. Por exemplo, as impressoras Epson e as HPs que usam Wi-Fi, elas são distribuídas via IP. Então ela tem um endereço IP lá da rede. O que acontece? Lógico, essas impressoras podem ficar com o DHCP habilitado, se você tem na sua casa não tem problema nenhum. A gente está falando de rede mais voltada mais a uma rede profissional. O que vai acontecer é que um dia, se a gente ligar e aquela impressora lá também está com o DHCP ativo, ou seja, ela pega qualquer endereço. No caso dessas impressoras, que elas são ligadas via cabo na sua rede, a gente tem que estabelecer o IP mesmo nela também, tirar do automático, sabe por quê? Se mudar o IP dessa impressora, todos os computadores não conseguem mais imprimir. Por quê? Porque aqui no computador que eu estou apontando, por exemplo, ele já está estabelecido o IP daquela impressora. Então, uma vez que ela mudou lá, ela não consegue mudar aqui e você tem que refazer toda a conexão de novo. Então lembra, vamos sempre colocar endereço IP fixo, tanto nos computadores quanto nas impressoras, se tiver scanner, qualquer coisa que tiver na rede, lembrando que nunca pode ser um endereço igual, você sempre anote num papelzinho, tá bom? Então voltando aqui para a tela do computador, você pode ver que o endereço estabelecido aqui por padrão é 192.168.25. Esse daqui é o padrão estabelecido para o IP da rede. Esse ponto 29, ele é o endereço da máquina, ou seja, o endereço da minha máquina, o final dela é essa. No próximo computador, ele vai estabelecer um outro número, mas isso não impede de a gente começar com o nosso próprio endereço, que é o que a gente vai fazer aqui. Lembrando que, olha só, como você pode ver aqui, ó, o endereço gateway padrão, que é o endereço de distribuição da internet do roteador, ele tem o mesmo padrão de IP, porém, ele está no número 1, ele é o primeiro número. A gente nunca pode estabelecer um computador com esse número aqui no IP, ou seja, a gente sempre vai começar aqui a partir do 2, a partir do 10, tá? Nunca 1, porque senão ele dá conflito e não funciona a internet. Agora a gente já sabe qual é o endereço certinho, gateway, tudo certo da nossa rede, tá? Vale ressaltar que o DNS, que é o endereço que a gente vai pôr também, ele vai ser o mesmo número do gateway, tá? Olha só, algo que era tão complicado no universo de rede, a gente simplesmente está desmistificando, eu estou explicando certinho. Porque essa aula demora um pouquinho mais, essa é a chave, é o segredo da rede, a configuração no seu computador, na sua placa de rede. Então, achar endereço, colocar tudo certinho, essa vai ser a aula mais complicadinha e você tem que tomar nota de tudo certinho. Agora eu vou ensinar o procedimento de configurar o Windows 10 na placa de rede para que ele acesse a internet, seja compartilhável na internet, e eu vou ensinar vocês já a compartilhar uma pasta no Windows 10 para que toda a rede possa ver, tá? Lembrando que eu não vou ensinar você a gerenciar usuários na internet. Eu não quero fazer isso. Se você quiser fazer isso, procura na internet, tem bastante vídeo que ensina. Depois que você aprender a mexer na rede igual eu estou ensinando, fica fácil vocês compreenderem como administrar, ou seja, o PC1 tem acesso a qual pasta, a gravar, a salvar, a sua leitura. Então eu não vou ensinar isso para vocês, tá? Eu vou ensinar só a fazer a rede mesmo. Agora a gente vai abrir as configurações da placa de rede para poder configurar. Eu venho aqui no campo pesquisa, digito rede, pode ver que ele já abre ali, exibir conexões de rede, eu clico aqui nele, pode observar que tem aqui minha placa de rede, Ethernet é placa de rede, tá vendo? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vou em propriedades, eu vou rolar a barrinha de rolagem aqui até achar o protocolo IP versão 4, que é o TCP/IP 4. Dou 2 cliques sobre ele, abre uma nova janela
como você pode observar, a gente tem aqui, olha, obter endereço automaticamente, que é o que está acontecendo. Ele está atribuído pela DHCP lá do roteador, como eu falei. E o endereço de servidor DNS automaticamente também, ou seja, é esse endereço que vai fazer o acesso, a conversão de web para você navegar. E o gateway é o que vai fazer o acesso lá no roteador. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, olha, usar o seguinte endereço. Lembra qual vai ser o endereço IP padrão que a gente usa? Eu vou trazer a telinha aqui para vocês verem, olha. Tá vendo aqui? O padrão era esse, né? 192.168.25. Tá? Esse era o endereço da máquina. Pronto, vamos lá. Essa é a primeira máquina minha. 192.168.25. Tá vendo aqui? 25. Ponto. Eu vou pular para cá, olha. E eu vou colocar o número 1, que é a primeira máquina minha? Não. Lembra que eu falei? Que o gateway, ele tá já estabelecido como o número 1, que é lá no roteador, então não pode usar ele. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 2. Mas você me pergunta, Alan, eu posso pôr outro número? Posso, eu posso pôr 10, tá? Eu posso pôr 50, só não posso repetir o número, mas é bom que não passe de 100, porque às vezes tem um roteador que ele vai de 1 a 100 ou de 100 a 200, no máximo o IP pode ir até 255, tá? Só para sua informação. Então eu vou colocar aqui 2, máscara de rede ele atribui automaticamente quando a gente clica, mas é essa daqui, está certinho, porque a gente olha aqui, olha, máscara de subrede 255.255.255, beleza, tá certo? Então, gateway, qual é o endereço gateway? É esse daqui que eu falei para vocês, olha, gateway padrão, é o mesmo número com final 1. Então vamos lá, é esse mesmo número de cima, ó, 192.168.25, pulo para cá e 1. E qual vai ser o meu servidor DNS? Porque quando a gente habilita aqui, pode ver que ele também desabilita automático, ele entra no manual, a gente tem que pôr ele. Qual vai ser? Vai ser o mesmo endereço do gateway. Então vamos lá, 192.168.25.1. E eu vou dar OK. Opa, tive que dar uma interrompida rapidinho aqui nesse vídeo para falar o seguinte. Essa classe de IP, ou seja, 192.168.25, essa é a classe de IP, não necessariamente ela vai ser .25. Eu vou recomendar que você sempre comece esse endereço IP com 192.168.0, tá? Porque esse é o começo da sua rede, ou se você quiser pôr .1, tá? Não precisa ser .25 porque a minha conexão de Wi-Fi aqui do modem, ela estabelece por padrão .25, mas ambos funcionam normalmente, tá? Só precisava dessa essa dica aí para você. No desenho do computador, ele não pode ter interrogação ou exclamação, tá? Ele tem que estar assim, senão ele vai aparecer que sua rede está com problema. Agora que eu modifiquei, vamos acessar a internet? Vamos lá. Vou entrar aqui no YouTube, por exemplo. Pronto, olha, acessando normal, tá vendo aí? Tá aqui, esse é o último vídeo que eu postei, onde a gente chegou nos 100 mil inscritos. E tem um detalhe agora muito importante, que a gente vai precisar estabelecer o que? O nome de cada terminal, ou seja, de cada computador, incluindo qual é o nome do local de trabalho, incluindo qual é o grupo de trabalho, ou seja, a rede toda ela está trabalhando em qual grupo. Se a gente colocar grupos diferentes, um computador não vê o outro. Por exemplo, a gente pode criar uma rede com 50 computadores, onde 10 terá um grupo de financeiro, 10 terá grupo de laboratório, 3 vai ter grupo de despachante, 4 vai ter grupo de técnica, 3 de suporte. Então, se a gente muda o nome do grupo de trabalho, um computador fora do grupo não vê o outro, tá? Só que, como eu falei, isso aí já é parte de gerenciar a rede. E eu vou ensinar vocês a fazer uma rede, assim, de certo modo, até que profissional, mas que é onde todos os computadores se enxerguem ali, que vocês possam compartilhar tanto programas quanto impressoras, arquivos, etc e tal. Então, vamos lá que a gente tem que mudar o nome do computador, grupo de trabalho agora. Vamos lá. Eu clico com o botão direito do mouse aqui em cima do logo do Windows, vou até Sistema, clico nele, vai abrir uma outra janela, tá vendo? Essa janela aqui de Sistema, eu vou clicar aqui em Configurações Avançadas do Sistema. Ele vai abrir outra janela. Aqui em cima, olha, eu vou clicar em nome do computador e pode ver que o meu computador na rede, ele se chama aqui, olha, Desktop, um nome nada a ver. E o grupo de trabalho Workgroup. Se a rede é uma rede normal, eu normalmente deixo assim, estabelecido por padrão.
O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em alterar para me modificar o nome do meu computador e eu vou colocar aqui, olha, PC-Alan, que é para saber que é o meu computador. Eu poderia colocar terminal 1, terminal 2, vendas, balcão, caixa, tá? E o workgroup está marcado. Se você mudar esse nome aqui, você pode mudar, não tem problema. Mas aí todos os computadores da rede você vai ter que alterar isso aqui também, tá? Eu vou dar OK, ele está fazendo as mudanças. Agora ele pediu para reiniciar o computador, a gente tem que reiniciar para que ele atribui todas as configurações que nós fizemos aqui, tá bom? Vamos lá, vou dar OK e já volto. Já reiniciou e para mim ver se mudou mesmo o nome, eu venho de novo com o botão direito do mouse, vou lá em sistemas, ele abriu a janela, eu já venho aqui, olha, e é possível ver que mudou o nome agora, nome do computador PC-Alan, nome completo e grupo de trabalho. Beleza, então a gente fez a alteração. Agora vamos fazer a configuração da placa de rede no Windows 7. Primeiramente, a gente clica aqui no botão iniciar, vem aqui na barra de pesquisa e digita CMD para acessar o prompt de comando do DOS. Uma vez feito isso, ele abre o prompt de comando e a gente vai digitar ipconfig. É o mesmo procedimento do Windows 10. E aqui você já pode observar que tem um endereço IPv4 e esse é o endereço IPv4, que é o IP4, estabelecido pelo roteador usando o DHCP, máscara de rede e o gateway. É o mesmo procedimento do Windows 10. Uma vez que a gente já sabe qual é o gateway que está usando para poder fazer o compartilhamento da internet, nós vamos abrir o dispositivo de rede clicando aqui no botão iniciar novamente, digitando na barra de pesquisa rede, ou você pode acessar pelo painel de controle. Feito isso, a gente clica aqui em rede. Na próxima janela, vamos clicar aqui em cima em central de rede e compartilhamento. Pode ver que ele abre mais uma nova janela e clicamos em alterar as configurações do adaptador. Tenho aqui o adaptador, que é a minha placa de rede estabelecida como conexão local e o nome da placa. Eu clico com o botão direito do mouse em cima dela e vou em propriedades. Vou localizar aqui o IPv4, que é aqui, olha, TCP4. Clico nele e ele está atribuído automaticamente igual no Windows 10. Eu vou marcar para atribuir o endereço estático. Então eu vou colocar 192.168.25 e essa será a máquina 3 igual estava aqui no DOS, aqui 3. Então se a gente no final você aperta a tecla Tab no teclado, ele já atribui a máscara aqui embaixo, como você simplesmente pode clicar com o mouse aqui e ele atribui essa máscara de subrede. O gateway vai ser 192.168.25.1, igual do Windows 10 também. Lembrando que o gateway ele está estabelecido aqui como gateway padrão no CMD, que a gente fez o acesso pelo ipconfig, e vai ser esse endereço que a gente usa aqui também. No servidor DNS, o primeiro, aqui seria o primário, a gente vai colocar 192.168.25.1 também, que é igual ao gateway. Feito isso, clico em OK. Nessa janela eu vou clicar em fechar, posso fechar essa janela aqui também e logo observo aqui do lado do relógio que o desenho do monitor com cabo ele está perfeito, tá joia? Ele não está com interrogação e nem exclamação. Caso ele fique com alguma exclamação, pode ser que você digitou o IP e ele está duplicado na rede, um IP igual a um outro de um computador. Agora eu vou acessar a internet aqui para a gente ver se funcionou a conexão com a internet. Então eu vou lá em YouTube. Acessou normal o YouTube, vou entrar no canal Enkmania, tá vendo? Fazendo acesso normal aqui e funcionando 100% e também já está compartilhado ele na rede. Agora a gente precisa modificar o nome desse computador na rede, que ele deve estar como padrão, provavelmente esse daqui já está como bancada, mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso no Windows 7. A gente clica aqui no botão iniciar, eu venho aqui em computador, clico com o botão direito do mouse e vou em propriedades. Aí eu clico aqui em configurações avançadas do sistema, nessa próxima janela. Na nova janela eu vou lá na aba nome do computador. E aqui está, o nome do computador atual é bancada PC. E está no grupo de trabalho Workgroup, como eu já havia falado na aula anterior. Que na configuração Windows 10 a gente pode modificar o grupo de trabalho, mas todos os terminais, para poder serem visíveis na rede um com o outro, ele tem que estar com o mesmo nome do grupo de trabalho. Se você mudar o computador que está diferente, ele não lê o outro computador que está em outro grupo de trabalho. Para alterar o nome e o grupo de trabalho, eu clico aqui em alterar, ele abre essa outra janela
e basta digitar o nome aqui do computador e, se eu quiser, alterar o grupo de trabalho e depois dê um OK. Eu vou manter com o nome de bancada. Você clica aqui em OK também, aplicar e OK. Feito isso, ele vai pedir para reiniciar o computador, você reinicia e ele atribui as novas configurações ao sistema, compartilhando o seu computador na rede. E chegamos ao final desta aula, mas não se preocupe aí, porque na descrição do vídeo lá embaixo tem o link para você assistir os demais módulos, ou seja, as outras aulas para dar seguimento a esse curso. Então eu já vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí pra gente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo em sua rede social, no Facebook, ajude o canal Ink Mania a crescer cada vez mais e proporcionar cada vez mais vídeos como esse tutorial ou essa videoaula. Siga a gente no Instagram, que é Ink Mania, siga a gente também lá no Facebook, que é facebook.com/inkmania10, e te espero nas próximas aulas aí, beleza? Um grande abraço para você!